Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Hoje foi um daqueles dias que o mercado adora esconder dos desavisados. Enquanto uma parte do varejo seguia no automático dizendo que o XRP nunca vai, o mercado institucional estava escrevendo um capítulo completamente diferente, silencioso, preciso, sincronizado. E quando o XRP começou a se valorizar, parecia até ironia, justo no dia em que a BlackRock volta ao centro da narrativa como possível gatilho do maior blackout da história, justo no dia em que os ETFs da Grayscale e Franklin Templeton estreiam e justo no dia em que um novo relatório projeta o preço do XRP de 40 a 200 dólares. Mas é sempre assim. Quando o movimento começa de verdade, quem mais comenta é quem menos percebeu. Hoje, o XRP levantou a cabeça e o mercado mostrou um trecho do futuro e só prestou atenção que realmente está acompanhando o tabuleiro, não a espuma. E se você já percebeu que esse tipo de leitura não aparece nos canais comuns, então já faz o movimento certo antes que o varejo acorde. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque daqui para frente a gente entra no que realmente muda a direção do mercado. Uma coisa precisa ficar clara, o que aconteceu hoje não começou hoje, a peça principal foi colocada no tabuleiro quando esta matéria publicou que BlackRock pode ser o gatilho de maior blackout do XRP. Isso não veio de hype, veio de leitura institucional, de fluxo e de projeção macro. Mas antes de mergulharmos de vez no XRP e entender o porquê o preço do XRP pode valer de 40 a 200 dólares, eu preciso falar por 35 segundos da Margex, que é a patrocinadora aqui do nosso canal. E se você ainda não está operando na Margex Exchange, você está literalmente perdendo dinheiro. A Margex é hoje uma das plataformas mais completas para quem quer ganhar dinheiro de verdade no mercado futuro. Alavancagem alta, taxas baixas, plataforma rápida e um dos ambientes mais estáveis para trading. E presta atenção, se você criar uma conta com o meu link e usar o promo code Premier, você já começa com 20% de bônus no primeiro depósito. Dinheiro extra para operar, aumentar capital e potencializar seus lucros. E tem mais, aqui no canal tem uma playlist inteira com os melhores indicadores da Margex para quem quer fazer dinheiro no cripto de verdade. Mas calma, não vai agora, espera o vídeo acabar e depois corre para a playlist para aprender tudo. A Margex é para quem quer lucrar. E se você é um deles, já sabe o que fazer. Já voltando para o XRP, BlackRock pode ser o gatilho para a maior valorização do XRP, diz especialista. Nós vemos aqui abaixo que Skipper XRPL, uma voz popular na comunidade XRP, gerou especulações após afirmar no Fórum X que o possível envolvimento da BlackRock em ETFs de XRP poderia ser o principal catalisador para que ele descreveu como a maior valorização do token. Seus comentários se concentraram na influência da BlackRock nos ETFs de ativos digitais e nos fortes fluxos de entrada que se seguiram aos lançamentos anteriores de produtos para Bitcoin e Ethereum. Segundo Skipper, os ETFs permitem que os investidores comprem criptomoedas com a mesma facilidade com que compram ações. Ele observou que o ETF do Bitcoin atingiu 10 bilhões em entradas em 3 meses, enquanto o Ethereum experimentou um interesse semelhante, à medida que grandes investidores expandiram suas posições por meio de instrumentos regulamentados apoiados por empresas como a BlackRock. Além de mencionar o desempenho dos ETFs, Skipper destacou a presença do XRP em sistemas de pagamentos internacionais. Ele ressaltou que o token já viabiliza transações para grandes instituições financeiras como Santander e SBI. Também enfatizou a capacidade do XRP de suportar fluxos de liquidação de alto volume com taxas baixas e tempos de confirmação rápidos.
Um pouco mais abaixo, nós vemos que, além disso, ele alertou que as instituições costumam agir antes dos investidores individuais durante as oscilações do mercado. Ele sugeriu que um ETF Spot do XRP da BlackRock poderia atrair a atenção de grandes fundos. Sua mensagem destacou a preocupação entre os investidores individuais em perder oportunidades potenciais caso a BlackRock decidisse entrar no mercado de XRP. Nós vemos aqui que a Robinhood, né, listou aqui o XRP, o ETF, né, do XRP da Franklin Templeton. Nós vemos aqui que, enquanto isso, uma voz conhecida na comunidade cripto alertou que a Robinhood listou o ETF Spot XRP da Franklin Templeton, né, com 1,6 trilhões em ativos sob gestão, juntamente com o ETF Spot da Grayscale para negociação. Ele também lembrou que o lançamento na Bolsa de Valores de Nova York estava previsto para breve. A atualização intensificou as discussões à medida que os usuários relacionavam as novas listagens às expectativas mais amplas em torno do envolvimento institucional e a possibilidade de a BlackRock eventualmente entrar no mercado de ETFs do XRP. A BlackRock, ela não reage ao mercado, ela antecipa o mercado. E quando o nome dela aparece ligado a um ativo de infraestrutura como o XRP, o movimento deixa de ser especulativo e passa a ser estrutural. A narrativa é simples. Quando as instituições grandes começam a mapear um ativo que resolve liquidação global, elas não estão brincando, estão posicionando quietas, constantes, profissionais. E hoje, esse posicionamento da Franklin Templeton, da Grayscale e um possível posicionamento da BlackRock ganhou forma no preço, mas não nasceu no preço. E se essa parte já fez você enxergar o tabuleiro além do preço, então mantenha isso ativo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque o que vem depois aprofunda exatamente o que o varejo não consegue acompanhar. Depois disso, veio o segundo ponto da história, um relatório trazendo a projeção de 40 a 200 dólares para o XRP, não como fantasia, mas como modelagem baseada em fluxo institucional real. Um analista tomou como referência as entradas bilionárias que os ETFs de Bitcoin receberam, mais de 60 bilhões, e recalculou cenários semelhantes para o XRP. Se o XRP receber entre 5 e 50 bilhões de influxo institucional, os multiplicadores variam de 50 a 200 vezes. Nós vemos aqui na matéria que cenário de multiplicador de preço do XRP de 40 a 200 dólares. Você precisa ver isso. Nós vemos aqui que o analista de criptomoedas Zach Hector divulgou uma nova análise do que ele descreveu como uma possível faixa de multiplicação de longo prazo para o XRP. Sua apresentação mais recente foca-se principalmente em cenários numéricos em vez de especulação, o que despertou interesse devido à precisão com que ele descreve os fluxos de entrada, a expansão da capitalização de mercado e os índices multiplicadores. Nós vemos aqui que num vídeo anexado à sua publicação, Hector examina o que considera um ponto de comparação relevante: o período de fortes entradas de capital em ETF de Bitcoin. Ele aponta para aproximadamente 62 bilhões em entradas de ETFs de Bitcoin, enquanto as corretoras centralizadas registraram saídas de cerca de 24 bilhões no mesmo período. Com base em seus cálculos, isso representou uma entrada líquida estimada de 37 bilhões. Hector observa que o preço do Bitcoin passou de cerca de 38 mil dólares para 126 mil dólares durante esse período, o que, segundo ele, correspondeu a um aumento de capitalização de mercado de aproximadamente 1,76 trilhões de dólares. A partir disso, ele deriva o que chama de multiplicador de capitalização de mercado de 46. Em seguida, ele aplica essa estrutura analítica ao XRP. Hector estrutura sua abordagem em torno do que ele chama de suposições conservadoras, variando de 5 bilhões a 50 bilhões em potenciais entradas de capital no XRP nos próximos anos. A essas faixas de entradas projetadas, ele aplica multiplicadores de 50, 100 e 200 vezes sob o preço atual do
XRP. Segundo sua visão de cenário base, essa modelagem produz uma possível faixa de preço de 40 a 200 dólares para o XRP em um horizonte. Hector enfatiza que os números são inteiramente baseados no modelo numérico que ele descreve e considera o cenário conservador dentro dos parâmetros selecionados. O modelo não é emocional, não é torcimento, é número, liquidez, demanda reprimida e estrutura. E justamente porque é número e não emoção. Ele assusta quem só olha curtíssimo prazo e empolga quem enxerga a engrenagem maior. Hoje, esse relatório ele conversou com o mercado e o mercado respondeu. E o detalhe mais importante do dia, o fluxo institucional ganhou porta de entrada. Mais simbólico e talvez mais ignorado foi a estreia de novos ETFs da Grayscale e Franklin Templeton, num mercado onde cada vez mais o dinheiro grande pede exposição via produtos regulados. Isso muda tudo. É como abrir a porta da festa. Até ontem, quem entrava precisava passar por um corredor estreito, cheio de regras, barreiras e atrito. Hoje, o corredor abriu, as gestoras estão alinhadas e o momento coincidiu com um dia de valorização forte do XRP. Isso não é coincidência, é sincronização. A liquidez institucional funciona como maré. Quando os canais se abrem, o fluxo muda e hoje os canais abriram. O preço não subiu por acaso, subiu porque a narrativa institucional, o modelo de multiplicadores e a abertura dos ETFs criaram um alinhamento raro. Fundamento, liquidez e atenção se encontraram na mesma janela. O varejo viu alta. Quem lê o mercado viu o movimento coordenado e é isso que diferencia um dia qualquer de um dia importante. Não é o tamanho da vela, é a razão por trás dela. Hoje, o XRP não subiu para animar ninguém, subiu porque as engrenagens começaram a se mover juntas. E quando isso acontece, normalmente estamos assistindo ao começo da mudança, não ao efeito final. Neste momento, o XRP está sendo negociado a 2 dólares e 19, exatamente na região mais sensível do gráfico. A base do canal descendente vem guiando o preço há meses. Essa área entre 2 dólares e 2 dólares e 5 continua sendo o suporte estrutural mais importante e mais uma vez o mercado mostra reação neste ponto, indicando esgotamento da pressão vendedora. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos ainda estão cruzadas para baixo, mas começa a perder inclinação. Isso geralmente acontece quando o preço está se preparando para um movimento de estabilização ou início de reversão. O candle atual reforça essa leitura, mostrando a entrada de compradores e defendendo o fundo do canal. O próximo passo para validar um cenário mais otimista é o XRP romper a região dos 2 dólares e 20, coisa que já está acontecendo. E depois os 2 dólares e 33. Acima de 33, o preço entra em zona mais confortável e passa a mirar 2 dólares e 52, que é o ponto-chave para inverter o sentimento do mercado. Rompendo 2,52, o gráfico abre espaço para buscar 2,69 e 3 dólares. O RSI está agora em 46 pontos, chegando em uma região neutra. A leitura bullish psicológica já está em nível de extremo desconto e agora começa a virar para cima, comportamento típico de formação de fundo. No geral, o cenário continua técnico e cauteloso, mas o preço está posicionado exatamente aonde os grandes movimentos de altas anteriores começaram. Fundo do canal, suporte forte e RSI reagindo. Se o mercado confirmar a recuperação acima dos 2 dólares e 19 e 2 dólares e 33, o XRP pode iniciar uma estrutura de reversão de curto e médio prazo. Se existe uma frase que resume o dia de hoje, é simples: quem estava atento viu o início, quem não estava só verá
a consequência, porque a combinação da BlackRock como potencial gatilho, modelos projetando multiplicadores inéditos, estreias de ETF e uma reação imediata no gráfico não acontece sempre. E hoje isso aconteceu sob um silêncio institucional que só reforça o óbvio. O jogo está mudando e está mudando primeiro para quem observa a estrutura, não o barulho. Hoje o XRP mostrou que não está esperando o varejo acordar, ele está seguindo o fluxo de quem realmente move o mercado. Agora é com você, continuar vendo o mercado como todo mundo ou se posicionar entre os poucos que realmente entendem quando o jogo muda de fase. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque quem acompanha essa leitura não segue o movimento, antecipa ele. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.